Meu nome é Marcus Miller. Na época, eu tinha 26 anos e trabalhava como segurança noturno em um galpão logístico próximo ao porto. O contrato dizia apenas armazenamento especializado. Não era o tipo de lugar que recebia público. Tudo chegava por navio, era descarregado durante o dia e permanecia ali até ser redistribuído. Meu turno começava às 23 horas e terminava às 7 da manhã. Eu era o único segurança presente durante toda a madrugada. Isso aconteceu há 8 meses e até hoje me tira o sono. Havia uma cabine de monitoramento na lateral do galpão, com 8 câmeras externas e 6 internas. Além disso, eu fazia rondas a pé a cada hora. O supervisor ficava de sobreaviso, mas raramente atendia chamadas depois da meia-noite. Na prática, era só eu. O galpão era grande demais para o que parecia armazenar. Fileiras longas de prateleiras metálicas, caixas de madeira reforçada, contêineres lacrados com selos numerados. Nada era rotulado de forma clara. Apenas códigos, datas e procedência. Até então era um trabalho tranquilo, eu não procurava respostas, fazia o meu trabalho e ia para casa. Ao menos eu pensava assim. Até aquele dia. Naquela semana, um carregamento chegou às pressas. Fim da noite, já estava prestes a começar o meu turno. Eu estava presente enquanto descarregavam. Lembro porque um dos volumes chamou a atenção. Uma caixa de madeira escura, menor que as outras, com marcas entalhadas diretamente na superfície. Não eram símbolos industriais nem códigos comuns. Parecia uma escrita estranha feita à mão, uma linguagem estranha, não sei ao certo, me pareciam rabiscos irregulares. 2 funcionários manuseavam a caixa. Um deles reclamou que a madeira estava áspera demais. Quando ele deslizou a mão pela lateral, se cortou. Nada grave. Um líquido avermelhado saiu do polegar e pingou sobre a tampa antes que ele limpasse na calça. Alguém fez um comentário rápido. A caixa foi selada novamente e colocada no fundo do galpão, em uma área que normalmente ficava apagada à noite. Ninguém falou mais nisso. Quando cheguei para o meu turno naquela noite, o frio já tinha tomado conta da área industrial. O vento vinha do porto e carregava cheiro de metal e água parada. O céu estava limpo, sem nuvens, e as luzes externas iluminavam a neve acumulada dos dias anteriores. O outro segurança, o que havia se machucado mais cedo, deveria ter finalizado o turno até às 23 horas. Mas o livro de ponto ainda não havia sido assinado registrando a saída. Isso não era incomum. A equipe diurna frequentemente saía mais cedo. Não perguntei. Assinei o livro de ponto, coloquei o rádio no cinto e me sentei na cabine. As câmeras estavam estáveis. Nenhum alerta ativo. As portas externas permaneciam fechadas. À meia-noite, fiz a primeira ronda externa. Caminhei pelo perímetro, conferi os cadeados, observei as docas. Tudo parecia igual a qualquer outra noite. O som dos meus passos era o único que se destacava. Quando voltei para a cabine, fiquei observando os monitores enquanto o tempo passava. As câmeras internas mostravam corredores vazios entre as prateleiras. A iluminação automática desligava algumas áreas para economizar energia, mantendo apenas luzes de emergência fracas no fundo do galpão. Por volta de 1h20, uma das câmeras internas oscilou. Nada alarmante. Um leve atraso na imagem, depois normalizou. Não houve alerta de movimento. Continuei sentado. Anotei o horário no relatório. Às 2 horas, fiz outra ronda, dessa vez interna. Passei pela área onde o carregamento recente havia sido colocado. Não me aproximei. Apenas registrei visualmente que nada havia mudado. As caixas estavam intactas como antes. Voltei para a cabine. Mal sabia eu que o problema já havia começado, mas eu não percebi. Com isso, nada aconteceu de forma clara. Nenhum alarme, nenhum som distinto. Ainda assim, em 2 momentos diferentes tive a impressão de que uma câmera havia mudado de brilho por alguns segundos, como se algo estivesse refletindo a luz de forma diferente. Quando eu focava no monitor, não havia nada. Anotei como variação de iluminação. O restante do turno seguiu sem interrupções. Às 7 horas entreguei o posto para a equipe da manhã.
O supervisor perguntou se havia ocorrido algo fora do padrão. Eu disse que não. Antes de ir embora, notei que o nome do segurança que havia se cortado não constava como falta no quadro de horários. Estava em branco, como se aquele turno nunca tivesse sido atribuído a ele. Não pensei muito sobre isso naquele momento. Fui para casa, sem imaginar que coisas estranhas começariam a acontecer. Voltei na noite seguinte no mesmo horário. O estacionamento estava praticamente igual. Pouca coisa muda naquele lugar de um dia para o outro. Neve acumulada nas bordas, iluminação fraca, o som distante do porto funcionando sem pausa. Quando entrei no galpão, a cabine já estava iluminada. O livro de ponto estava aberto sobre a mesa. O espaço do turno anterior, que deveria conter a assinatura do segurança da noite, continuava em branco. Não havia justificativa escrita. Nenhuma observação, nenhuma falta registrada. Fechei o livro sem comentar com ninguém, até porque havia ninguém ali para comentar. Coloquei o rádio no cinto, sentei na cadeira e conferi as câmeras uma por uma. Externas normais, docas vazias, portões fechados. As internas mostravam corredores longos, prateleiras imóveis, sombras fixas projetadas pela iluminação automática. A ala onde a caixa havia sido armazenada aparecia como sempre, escura, com apenas 2 luzes de emergência no teto. Pouco antes da meia-noite, enquanto preenchia o relatório inicial, a imagem daquela câmera apagou. Não houve alerta, apenas a tela preta. Inclinei o corpo para frente e bati de leve na lateral do monitor, achando que fosse mau contato. A imagem voltou quase imediatamente. Tudo parecia igual. Ainda assim, fiquei alguns segundos olhando. A sensação era de que o enquadramento estava ligeiramente diferente. Não o suficiente para afirmar algo, apenas o bastante para me deixar atento. Levantei para a ronda da meia-noite. Caminhei pelos corredores internos com a lanterna desligada, usando apenas a iluminação do galpão. O som dos meus passos ecoava de forma uniforme. Nenhuma porta aberta, nenhum cadeado violado. Cheguei à ala do fundo. A caixa estava onde havia sido colocada. Mesma posição, mesma distância das prateleiras. Nenhuma marca nova na madeira. Nenhum sinal de movimentação ao redor. Não toquei. Anotei mentalmente que estava tudo em ordem e segui o trajeto. Concluí a ronda e voltei para a cabine. O restante da primeira hora passou sem alterações. Foi por volta de 1h40 que a câmera da ala da caixa apresentou uma interferência rápida. Um ruído visual curto, menos de 1 segundo. Depois, imagem normal. Continuei olhando. Foi então que percebi algo no chão. Uma sombra. Ela estava próxima à base da caixa, projetada de forma estranha, como se algo estivesse bloqueando parcialmente a luz de emergência. O ângulo não fazia sentido com os objetos ao redor. Fiquei observando sem piscar. A sombra não se movia. Não parecia crescer, nem diminuir. Apenas estava ali. Enquanto eu tentava entender de onde ela poderia estar vindo, a tela apresentou estática novamente. Quando a imagem voltou, o chão estava limpo. Nenhuma sombra. Fiquei mais alguns minutos encarando o monitor. Nada mais aconteceu. Anotei no relatório como interferência momentânea. Não escrevi sobre a sombra. Às 3h30 aconteceu outra vez. A interferência foi mais suave, quase imperceptível. Um leve distúrbio na imagem, seguido de algo diferente. Um brilho. Era muito sutil. Um reflexo fraco, acima da caixa, que não estava presente antes. Não iluminava o ambiente. Não piscava. Apenas refletia. Pareciam o brilho de 2 olhos voltados para a câmera. Peguei a lanterna e me levantei. Caminhei até o fundo do galpão novamente. O trajeto parecia mais longo dessa vez, embora fosse o mesmo de sempre. A ala estava silenciosa. Nenhum brilho. A caixa permanecia intacta. Nenhuma alteração visível. O piso ao redor limpo, sem marcas. Fiquei parado ali por alguns segundos a mais do que o necessário. Não por ver algo, mas pela sensação de que havia algo naquele espaço além de mim. Não ouvi passos. Não ouvi respiração. Nada se moveu. Mesmo assim, tive a impressão clara de não estar sozinho naquela ala.
Apaguei a lanterna e comecei a voltar. No caminho de volta para a cabine, tentei racionalizar. Turno longo, luz baixa, cansaço acumulado. A ausência do outro segurança me veio à mente. Ele nunca faltava, não éramos próximos. Mas eu tinha certeza disso. Continuei a ronda. Conferi as portas externas. Tudo fechado. Nenhuma alteração nos sensores. O resto da madrugada seguiu sem novos incidentes claros. Nenhum alarme. Nenhuma imagem fora do padrão que pudesse ser registrada como falha real. Às 7 horas, entreguei o posto. Antes de sair, consultei novamente o quadro de horários. O espaço onde o nome do outro segurança deveria estar não estava mais vazio. O nome havia sido escrito, sem horário de entrada, sem assinatura. Apenas o nome, como se tivesse sido acrescentado depois. Fechei a porta da cabine e caminhei pelo galpão ainda sob as luzes de emergência. Tudo permanecia no lugar. Caixas alinhadas, portas fechadas. Quando cheguei ao vestiário, vi alguém parado perto dos armários. Era ele. Usava o uniforme. Estava limpo. Nenhum sinal do corte na mão. Não falou comigo. Não pareceu notar minha presença. Apenas ficou ali por alguns segundos, olhando para o chão, como se estivesse esperando alguma coisa. Passei por ele sem dizer nada. Não ouvi passos atrás de mim. Do lado de fora, o frio parecia mais intenso do que nas noites anteriores. Entrei no carro e fiquei parado, observando o galpão pelo para-brisa. Não havia movimento algum, mas a presença dele me fez ter a mesma sensação que tive perto da caixa. Mal sabia eu que tudo isso tinha sido tranquilo comparado às noites seguintes. Cheguei para trabalhar sem ter dormido direito. Passei o dia acordando várias vezes, sempre com a mesma sensação da noite anterior. Não eram sonhos claros, eram fragmentos. A caixa, o vestiário, a presença dele parada ali sem dizer nada. Sempre que acordava, tinha a impressão de que algo tinha ficado inacabado. O estacionamento estava igual às outras noites. Nenhum veículo a mais, nenhuma movimentação. Entrei no galpão tentando afastar os pensamentos. Quando cheguei à cabine, ele já estava lá, sentado na cadeira, uniforme completo, rádio no cinto, como se nada tivesse acontecido. Demorei um segundo a mais do que o normal para reagir. Perguntei de forma quase automática se ele não ia embora. Ele levantou os olhos devagar e respondeu apenas que faria hora extra. O tom foi seco, direto. Não houve explicação, nem comentário adicional. Achei estranho, mas preferi não entrar em detalhes. Liguei os monitores. As câmeras estavam normais. Tudo dentro do padrão. Nenhuma falha registrada. Nenhum alerta pendente. O livro de ponto estava aberto, mas não olhei com atenção naquele momento. À meia-noite saí para a ronda. O galpão parecia exatamente como sempre. Corredores longos, prateleiras imóveis, o som constante do sistema elétrico. Nenhuma porta aberta, nenhum sinal de movimentação indevida. Quando voltei para a cabine, ele não estava mais lá. Sobre a mesa havia um bilhete simples, escrito à mão, informando que tinha ido ao banheiro. Sentei e esperei. Os minutos passaram sem que ele voltasse. Continuei conferindo as câmeras, preenchendo o relatório parcial, tentando não pensar muito no assunto. Às 3 da manhã, ele ainda não tinha retornado. Comecei a racionalizar. Pensei que talvez estivesse passando mal, dor de barriga, algo assim. Talvez tivesse faltado nos outros dias por vergonha de dizer, ou simplesmente não quis comentar comigo. Levantei para a ronda das 3. O percurso foi normal. Nenhum som fora do lugar. Nenhuma alteração visível. Passei pela ala intermediária. Depois segui para o fundo. A caixa estava onde sempre esteve. Voltei para a cabine. Esperei mais alguns minutos. Nada. Decidi conferir as câmeras com mais atenção. A câmera da ala da caixa estava apresentando falhas constantes. A imagem piscava, perdia definição, voltava. Ajustei o monitor algumas vezes. Mexi nos controles. A interferência continuava. Em determinado momento, a câmera desligou completamente.
Inclinei o corpo para frente e bati de leve na lateral do monitor. Nada. Mexi nos fios atrás da mesa. A imagem voltou. Por poucos segundos, vi ele parado em frente à caixa. Estava imóvel. Não parecia observar a madeira nem o chão. Era como se estivesse olhando através dela. A postura era rígida, quase hipnotizada. Senti um frio subir pela nuca. Antes que eu pudesse reagir, a imagem começou a ficar estática de novo. O ruído visual tomou a tela e logo depois, a câmera voltou ao normal. A ala estava vazia. No mesmo instante ouvi a porta da cabine se abrir. Ele entrou. Meu estômago se contraiu. Não havia tempo suficiente para ele sair da ala do fundo e chegar ali. A caixa ficava quase do outro lado do galpão. Olhei diretamente para ele e perguntei onde ele estava. Ele respondeu, sem me encarar, que estava com um mal-estar. Disse que já ia embora. Falou isso com a maior naturalidade do mundo. Não comentou mais nada. Ficou em silêncio até às 4 da manhã, quando pegou suas coisas e saiu. Observei pela janela da cabine enquanto ele se afastava pelo estacionamento. Não olhou para trás. Depois disso, não aconteceu mais nada naquela noite. Nenhum alarme, nenhuma falha nas câmeras, nenhum som estranho. Ainda assim, senti arrepios até o fim do turno, porque mesmo com tudo aparentemente normal, tive a certeza incômoda de que aquela noite não tinha terminado quando ele foi embora, e que, a partir dali, as coisas só iriam piorar. Passei o dia inteiro com a sensação de que algo estava errado comigo. Não era medo exatamente. Era como se meu corpo estivesse reagindo antes da minha cabeça entender o motivo. Acordei com dor nos pulsos, como se tivesse dormido em posição estranha. Quando olhei o relógio, ele marcava 15h30. Fiquei alguns minutos deitado, encarando o teto, tentando ignorar a imagem que insistia em voltar sempre que eu fechava os olhos. Fechei os olhos de novo na tentativa de voltar a dormir. Foi quando eu estava na cabine. Não houve transição. Não lembro de ter levantado, nem de ter chegado ao galpão. Eu simplesmente estava sentado na cadeira, com o rádio no cinto e os monitores ligados à minha frente. As câmeras externas estavam normais, portões fechados, docas vazias. A câmera da ala da caixa estava apresentando falhas constantes. A imagem piscava, perdia definição, voltava. Ajustei o monitor algumas vezes. Mexi nos controles. A interferência continuava. Em determinado momento, a câmera desligou completamente. Inclinei o corpo para frente e bati de leve na lateral do monitor. Nada. Mexi nos fios atrás da mesa. A imagem voltou. Por poucos segundos, vi alguém parado em frente à caixa. Estava imóvel. Não parecia observar a madeira, nem o chão. Era como se estivesse olhando através dela. A postura era rígida, quase hipnotizada. Demorei alguns segundos para entender. Era eu. Reconheci o uniforme, a altura, a forma como os braços ficavam levemente afastados do corpo. Mas havia algo errado. Meu corpo parecia vazio, como se estivesse ali só por hábito. Então aquela versão de mim levantou lentamente a cabeça. Olhou direto para a câmera. O rosto estava parcialmente coberto por sombra. Não dava para ver detalhes, mas os olhos refletiam a luz de emergência com o mesmo brilho estranho que eu havia visto noites antes. Ele sorriu. Não foi um sorriso largo. Foi pequeno, controlado, como se soubesse que eu estava vendo. Sem tirar os olhos da câmera, aquela versão de mim colocou as mãos na caixa. Quando percebi, olhei para baixo. Minhas mãos estavam segurando a madeira. O peso era real. O toque era real. Tentei soltar, mas meus dedos não obedeciam. A tampa cedeu com facilidade demais. Não ouvi estalo nem madeira rangendo. Apenas abriu. Foi nesse momento que acordei. O quarto estava escuro. Meu coração batia rápido demais. Os pulsos doíam de verdade. O relógio marcava o horário exato de me preparar para o trabalho. Fiquei sentado na cama por vários minutos pensando em faltar. Foi quando o telefone tocou. Era o pessoal da doca. Disseram que precisavam de mim naquela noite. Que o outro segurança havia faltado novamente. Sem aviso. Sem justificativa. Desliguei o telefone com a sensação de que algo já tinha começado.
Cheguei ao galpão no horário de sempre. O estacionamento estava silencioso. A neve nas bordas já começava a endurecer. As luzes externas lançavam sombras longas, imóveis. Tudo exatamente como deveria estar. Assinei o livro de ponto. Nenhuma observação. Nenhuma anotação fora do padrão. O nome do outro segurança não estava ali. Sentei na cabine e conferi as câmeras. Externas normais. Internas estáveis. A ala da caixa aparecia escura, com as 2 luzes de emergência acesas no teto. Nenhuma interferência. Nenhuma falha. Ainda assim, a imagem do sonho insistia em se sobrepor ao que eu via. O brilho nos olhos. O sorriso. Afastei o pensamento e segui a rotina. À meia-noite, iniciei a ronda interna. Caminhei pelos corredores com o rádio preso ao cinto, lanterna apagada. O galpão parecia maior naquela noite. O eco dos meus passos demorava mais para desaparecer. Cheguei à ala do fundo. A caixa estava no lugar, intacta, silenciosa. Parei por alguns segundos apenas confirmando o que já sabia. Nada fora do lugar, nenhuma marca no chão, nenhum sinal de movimentação. Quando dei as costas para seguir a rota, senti. Não ouvi nada. Não vi nada. Mas havia alguém ali. A sensação era clara. Não atrás de mim exatamente. Um pouco mais distante. Acompanhando. Dei alguns passos. Ouvi passos também. Parei. Os passos cessaram. Virei lentamente. Não vi ninguém. Apenas as prateleiras, as sombras fixas, a caixa imóvel atrás de mim. Continuei andando. Os passos voltaram. No mesmo ritmo, sem pressa, sem peso excessivo. Parei outra vez. Silêncio. Meu corpo reagia antes do pensamento. O coração acelerado, a nuca quente. Olhei em volta mais uma vez, procurando algo que justificasse aquilo. Nada. Completei a ronda sem correr. Não quis demonstrar medo nem para mim mesmo. Voltei para a cabine com a sensação persistente de estar sendo observado até o último passo. Passei algum tempo sentado encarando os monitores. Nenhum alerta. Nenhuma falha registrada. As câmeras mostravam exatamente o que deveriam mostrar. Foi quando percebi algo na câmera externa da cabine. Havia uma figura parada do lado de fora da porta. Parecia humanoide. Tinha altura compatível. Estava ereta, mas algo não se encaixava. A proporção dos ombros, a forma como a cabeça se mantinha levemente inclinada para a frente. Ela não se movia. Não parecia tentar entrar. Apenas estava ali. Observei por alguns segundos tentando identificar detalhes. A imagem não estava desfocada. A iluminação era suficiente. Ainda assim, não consegui reconhecer aquilo como uma pessoa. A câmera apresentou estática. Quando a imagem voltou, a figura não estava mais lá. Levantei imediatamente e verifiquei a porta da cabine. Fechada. Trancada. Olhei pelo vidro. Nenhum sinal de movimento no pátio. Peguei o rádio e tentei chamar o supervisor. Sem resposta. Tentei novamente. Nada. Coloquei o rádio sobre a mesa e olhei para o relógio no canto do monitor. Ainda faltava muito para o fim do turno. Fiquei sentado, em silêncio, com a sensação incômoda de que aquela noite não tinha intenção alguma de terminar rápido e que, em algum ponto, algo ia acontecer. Fiquei alguns minutos sentado antes de sair para a ronda seguinte. O relógio avançava devagar. As câmeras continuavam estáveis, nenhuma interferência, nenhum alerta ativo. Tudo indicava que eu poderia permanecer na cabine até o fim do turno. Ainda assim, levantei, peguei a lanterna, conferi o rádio. Meu item de defesa permanecia no coldre. Abri a porta e segui para o interior do galpão. O caminho até a ala do fundo parecia mais escuro do que antes. As luzes de emergência não falhavam, mas o espaço entre elas parecia maior. Cheguei à ala da caixa. No primeiro instante não entendi o que estava vendo. Havia algo ali, uma forma agachada atrás da caixa, parcialmente coberta pelas sombras. Tinha proporções humanas, mas distorcidas. Os braços longos demais, a postura baixa demais para ser natural. Uma das mãos estava apoiada sobre a tampa da caixa, a cabeça erguida, o rosto voltado diretamente para mim.
Não era possível distinguir os traços com clareza, mas o que parecia ser a boca estava aberta em algo que não combinava com um sorriso comum. Não havia movimento. Apenas aquela expressão fixa, como se estivesse marcando presença. Como se delimitasse aquele espaço. Não consegui falar de imediato. Quando a voz saiu, foi curta. Perguntei quem estava ali. Não houve resposta. Apontei a lanterna. A luz atingiu o local de forma direta. Não havia ninguém. A caixa estava sozinha. As sombras normais. Nenhuma forma atrás dela. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender se tinha imaginado tudo aquilo. Respirei fundo. Baixei a lanterna. Quando me virei para sair, ouvi o som. Não era passo. Não era metal. Não era algo que eu conseguisse associar a um movimento conhecido. Era um ruído baixo, irregular, vindo da ala. Virei rápido. A figura estava de volta. Agora mais próxima da borda da sombra. Dessa vez de pé, aquela sombra era muito alta. A cabeça inclinada de forma diferente. O que parecia ser o rosto permanecia voltado para mim. Senti o corpo reagir antes de pensar. Saquei a arma e mandei que ficasse parado. O som veio de novo. Mais alto, mais próximo. Atirei. O disparo ecoou pelo galpão. A figura se abaixou no mesmo instante. Rápido demais. Não houve impacto. Nenhum sinal de que tivesse sido atingida. Ela permaneceu ali. Baixa. Imóvel. Como se estivesse observando cada movimento meu. Entendi naquele momento que não deveria avançar. Comecei a recuar. Passo a passo. A figura não se levantou. O som voltou. Agora mais longo. Mais contínuo. Algo parecido com uma respiração forçada, misturada a um ruído que lembrava uma risada contida. Corri. Ouvi algo se mover atrás de mim. Não eram passos apressados. Era como se estivesse acompanhando sem pressa, mantendo distância de propósito. Corri mais rápido. A cabine apareceu à frente. Abri a porta, entrei e a fechei com força. Tranquei. Fiquei ali, apoiado contra a porta, tentando recuperar o fôlego. O rádio chiou no meu cinto, mas nenhuma voz veio. Do lado de fora, o galpão voltou ao silêncio. Eu sabia que não tinha terminado. Eu só tinha conseguido sair do caminho. Encostei as costas na porta da cabine por alguns segundos. Depois me afastei e fui direto para os monitores. As câmeras externas estavam normais. Nenhum movimento. Nenhuma forma próxima da cabine. Passei para as internas, uma por uma. Nada. Quando abri a imagem da ala da caixa, meu estômago afundou. O espaço estava vazio. A caixa não estava lá. A prateleira atrás aparecia inteira, o piso limpo. As luzes de emergência projetavam sombras normais, sem obstrução alguma. Levantei da cadeira de uma vez e peguei o telefone. Liguei para o supervisor. Chamou várias vezes antes de atender. Quando a ligação finalmente completou, eu disse que havia um problema nas câmeras. Falei que, para mim, a caixa do fundo tinha desaparecido da imagem. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Disse que estava olhando agora. Disse que a caixa estava lá, no mesmo lugar de sempre. Nada fora do padrão. Perguntou se eu tinha certeza do que estava vendo. Voltei os olhos para o monitor. A caixa havia voltado. Mesma posição. Mesma distância das prateleiras. A mesma sombra projetada na lateral. Eu não respondi de imediato. Ele disse que podia ser interferência, que aquele sistema era antigo, que não era a primeira vez que alguém confundia falha de imagem com ausência real. Disse que eu deveria anotar no relatório e seguir o turno. Depois desligou dizendo que precisava voltar a dormir. Fiquei olhando para a tela depois que a ligação caiu. Eu sabia que não tinha sido interferência. Passei novamente por todas as câmeras. Nenhum sinal da presença que eu tinha visto antes. Nenhuma forma perto da cabine. Nenhum movimento nas alas. Mesmo assim, peguei a lanterna. Saquei a única coisa que tinha para me defender. Saí da cabine. O caminho até o fundo pareceu silencioso demais. Meus passos soavam abafados. A iluminação não piscava. Nada parecia errado. Cheguei à ala da caixa. Ela estava ali, sozinha. Aproximei devagar. Iluminei o entorno. Nada atrás, nada ao redor.
Baixei a lanterna apenas o suficiente para observar a madeira. As marcas entalhadas pareciam mais fundas do que antes. Ou talvez eu só estivesse olhando com mais atenção. Passei a mão pela superfície. A madeira estava fria. Por um instante lembrei do sonho. E então escutei um barulho em cima da minha cabeça. Obrigada por falar conosco. Não sei o que mais posso acrescentar. Bom, sobre o incidente registrado naquela madrugada. Qual incidente? O incidente sobre as câmeras, a polícia achou algo estranho. Estranho como? Alguém parado por tempo demais. Os seguranças fazem isso às vezes. No fundo do galpão, perto das áreas restritas. Pelo que vi, não havia nada em comum registrado. Mesmo assim, algumas imagens sumiram, sem contar a ligação feita da cabine naquela madrugada. Ele não deveria estar de serviço naquele horário. A polícia disse que a ligação foi atendida. Não há registros claros, então não prova nada. Apenas indica que algo aconteceu, ou que alguém estava lá para ligar. E acima disso, que quem atendeu sabe de algo. E a área de armazenamento ainda estava tudo normal, Consta como normal nos registros. mas ninguém confirmou pessoalmente. Isso é algo destinado ao nosso setor interno. Entendo. Acho que encerramos por aqui. Só mais uma pergunta, antes de finalizarmos. No último registro de vídeo, houve algo dito como atípico. Dessa forma, há informações do funcionário que tocou na caixa? Como a polícia informou, é algo que está sendo investigado.